Coloca então no seu título aí, Liderança, aula 7. O título da aula de hoje é As 7 características do caráter de um líder. Eu vou dar para vocês 4 dimensões de um caráter, tranquilo. Depois eu vou dar 3 características que são explícitas para a gente poder montar um projeto da nossa própria liderança. E eu gostaria, assim, que você pudesse anotar o máximo possível, porque essa é uma das aulas que eu gostaria que você pudesse passar para frente. Talvez você é líder na sua igreja, ou líder de um grupo, ou você pode contribuir com o líder de um departamento da sua igreja ou da sua comunidade. E essa aula que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo, assim, como diz em inglês, né? Ridículo de bom, uma fera demais. E ele ficou, assim, fenomenal. Então, as 7 características do caráter de um líder. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. A primeira característica que eu quero que você anote aí do líder, né? Enquanto os nossos secretários não chegam para anotar tudo isso aqui, o título é As 7 características do caráter de um líder. Né? E a primeira característica é autenticidade. Autenticidade. Primeira característica. Qual o capítulo? 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Eu estava escolhendo um texto que diz... que fala um pouquinho sobre a fama, né? O texto que diz quando Davi foi ungido rei em Hebrom e tudo mais, mas eu achei melhor esse texto aqui, que dá para a gente imaginar melhor. 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou no palácio. Eu não sei se você já assistiu filmes de reis. Quantos filmes de reis você já assistiu? Mas quando o rei está no palácio, ele se veste com a roupa real. Ele se veste com aquela roupa de linho fino, maravilhosa. Ele se veste com o seu manto, o manto de um rei. E ele se veste com a sua coroa. E ele anda com o cetro na mão. Ele se assenta no trono com o cetro na mão. São sinais que mostram autoridade, poder na vida de uma pessoa, que mostra o sucesso na vida de uma pessoa. Davi está no palácio com toda a sua pompa, todo mundo acostuma ver Davi vestido como rei, todo mundo olha para ele com aquela coroa de ouro na cabeça, todo mundo olha para ele com aquele cetro na mão, todo mundo conhece ele no momento do sucesso, podemos chamar assim. Por que a primeira característica na vida de um líder é autenticidade? Escreve aí no seu caderno. Todos nós vivemos em 2 colunas. Em 2 colunas. A primeira coluna da esquerda que eu quero chamar ela coluna do sucesso. E a segunda coluna, a da direita, eu quero chamar a coluna do fracasso. Todos nós vivemos nessas 2 colunas. Você é empresário, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você que é um líder, um pastor, você que é uma pastora, você sabe exatamente o que eu estou falando. Nós vivemos sempre margeado por 2 colunas, por 2 linhas. Sucesso e fracasso. Se eu perguntasse para você agora, em qual momento você gostaria que as pessoas vissem você? No seu melhor momento de sucesso ou no seu pior momento de fracasso? Eu tenho certeza absoluta que todos nós, todos, 100%, diríamos: Paulo, eu quero que as pessoas me olhem, eu prefiro que as pessoas me vejam quando eu estou atingindo o sucesso. Por isso que Facebook, mídia social, faz muito sucesso no meio da galera.
Você já viu alguém postar uma foto no Facebook sem ser aquela foto sorridente? Não. Porque todo mundo só quer mostrar o sucesso. Todo mundo só quer mostrar aquele pratão de comida legal que ele está comendo. Todo mundo só quer mostrar o passeio que ele está tendo. Nós vivemos duas margens na nossa linha. A margem do sucesso e a margem do fracasso. O líder, ele tem que saber viver nas duas margens. O líder, ele tem que saber que ele vai ter momentos de sucesso, mas ele vai ter momentos de fracasso. Quando eu iniciei a minha carreira de pública, vamos chamar assim, no início da minha carreira, de coach, de treinador, de professor, que eu comecei a ser conhecido mundialmente, quando as pessoas começaram a falar, Paulo Abreu, e eu sempre tirava fotos de lugares especiais, em momentos especiais, e essas fotos, você acha que era de sucesso ou de fracasso? Sucesso. Todo mundo quer simplesmente mostrar sucesso. É da nossa natureza. Davi aqui está no palácio, todo mundo consegue ver ele como um grande líder, todo mundo consegue ver ele vestido como rei, coroa, com tudo isso, só momento de sucesso. Eu quero te dizer uma coisa, que o grande líder, ele entende o sucesso, ele entende a linha do fracasso, e ele tem que viver no meio. O que significa viver no meio? Escreve aí, integridade. Por isso que a primeira característica de um líder precisa ser autenticidade. Quando eu comecei a minha carreira, eu precisava que o mundo me conhecesse e informasse, por isso que eu postava Facebook, postava Instagram, postava YouTube, fazia tudo para mostrar momentos de sucesso, porque todos nós queremos que as pessoas nos vejam em momentos de sucesso. Quantos de vocês já tiveram aquela sensação que você está fazendo alguma coisa idiota, alguma coisa errada, você errou pra caramba? Quantos de vocês já teve aquele sentimento que você fala assim, puxa vida, eu gostaria que ninguém soubesse que isso aconteceu na minha vida? Quem já teve esse momento? Eu espero que ninguém nunca veja isso, que eu estou fazendo esse trem. Eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando de idiotice, de coisa. Cara, como é que eu faço um negócio desse? Meu Deus, como é que isso pode acontecer comigo? Eu preciso entender que um líder de verdade, ele tem que ser autêntico. Autêntico. As pessoas, elas podem te ver no sucesso, sim, mas elas não somente podem te ver no sucesso, elas têm que saber que você é humano, que você é gente. Teve um pastor amigo meu, há uns 20 anos atrás, ele me procurou para falar um pouquinho sobre mentoria. Ele me disse assim, Paulo, ele pastoreava uma igreja muito grande, quase 2.000 pessoas lá no Brasil. Ele disse assim, Paulo, tem pessoas na minha igreja que pensam que eu não vou no banheiro, que eu não faço o número 2. Eles acham que eu sou aquele cara santo, que eu sou um anjo, porque eu sou o pastor, eu sempre estou aqui em cima, eu sempre estou de terno, eu sempre estou bonito, eu sempre estou banhado, eu sempre estou perfumado, eu sempre estou orando, eu sempre estou em fé. Todo mundo acha que eu sou esse santo, que eu nem no banheiro eu vou. Todo mundo acha que eu nem transo com a minha mulher. Os filhos que eu tenho com ela, nasceu tudo de anjo. As pessoas têm a tendência de olhar para o líder em momentos de sucesso e criar um estereótipo de que aquele cara não erra nunca. Posso contar um segredo para você? Se você não errou ainda, você vai errar. E muito. E às vezes até feio. Entenda, todos nós erramos. Todos nós temos momentos de sufoco. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Agora é 1 Samuel, tá? É um livro antes. Estou ajudando aí quem não tem muita habilidade com a Bíblia. 1 Samuel, é um livro antes. Capítulo 30. Nós vimos aqui, em 2 Samuel, esse cara vestido de manto, de coroa, de cetro na mão, sentado no trono, todo poderoso. Agora nós vamos ver o mesmo cara, o mesmo Davi, capítulo 30, quando ele volta de uma viagem. Sucedeu depois que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia na cidade de Ziclag, os amalequitas tinham vindo e lutado contra ela com ímpeto, e eles tinham ferido e queimado a cidade a fogo. E eles tinham levado cativas as mulheres e as crianças. Porém, não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes.
tão somente os levaram consigo e foram embora ao seu caminho. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram na cidade e viram que ela estava sendo queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos tinham sumido, tinham sido levados cativos. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram quanto? Eles choraram. Choraram até não terem mais forças para chorar. Olha que coisa impressionante. Todo mundo que estava acostumado a ver o cara de coroa, de terno, vamos chamar assim, de manto, de cetro na mão, sentado no trono, agora vê esse cara jogado no chão, chorando até... Desculpa falar isso, mas eu tenho que falar. Chorando até sair catarro do nariz. Quem já teve choro assim? Quem já chorou até sair catarro do nariz, de não parar mais, de falar, achar que o mundo acabou? Eu já. Um líder, ele precisa ser autêntico. Um líder, ele precisa ser uma pessoa íntegra. Ele precisa expor seus sentimentos, se mostrar verdadeiramente quem ele é. Escute o que eu vou te falar. Olha para mim, você que é líder, você que tem funcionários. Não permita que seus funcionários pensem que você é perfeito. Não permita. Não permita seus funcionários achar que você nunca tem problema. Se você vai fazer uma reunião com seus funcionários, comece a reunião com eles e diga, fulano, eu tenho um problema que eu preciso contar para vocês. E conte um problema. Eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema com meu filho. Paulo, mas eu não posso falar isso, eles são meus funcionários. Eles precisam entender que você é humano. Eles precisam entender que você é gente como eles. Eles precisam entender que você passa pelas mesmas doideiras que eles passam. É ou não é verdade? Quem aqui é casado? Bom, então eu sei que você briga com a sua mulher e ela briga com você. Eu sei que você tem argumento ferrado com ela. É ou não é verdade? Então não adianta. Todos nós passamos por situações nesse nível. Então, nós, líderes, precisamos ser pessoas autênticas. Você está com vontade de chorar, cara? Chora. Está com vontade de gritar? Vá, grite. Seja autêntico. Seja uma pessoa que os seus liderados vão olhar para você e falar, uau, esse cara é autêntico. Segundo item que eu acho extremamente importante para o caráter de um bom líder. Você precisa saber os seus limites. Coloca aí, autoconhecimento. Eu, como líder, eu preciso saber os meus limites. Antes de eu falar dos limites, deixa eu voltar no ponto anterior. Se você conhece uma pessoa que ela só gosta de mostrar sucesso, 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 cuidado com essa pessoa, tá legal? A maioria dos scammers são pessoas que só mostram sucesso. Inclusive, tem um cara fazendo uma propaganda no YouTube agora que é o maior barato. Não sei se vocês já viram o vídeo dele. Aparece o vídeo, ele sentado com a mesa, cheio de dólar. Ele fala assim, eu estou aqui no meu jet privado, agora com milhões de dólares em cima da minha mesa, e eu vou ajudar você através de um curso, como você vai ficar milionário, e você vai aprender assim, assim, assado. Isso seria bom, se tudo isso não fosse fake. Ele joga para cima, é só papel tingido de nota de dólar, e a câmera afasta um pouquinho, mostra que o avião que ele está, na verdade, é uma maquete feita, e ele fala, é tudo mentira, é tudo fake. Isso é muito legal, porque a maioria das pessoas que só querem mostrar sucesso, 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 cuidado, eles podem ser o próximo trambiqueiro querendo colocar alguma situação em você. Quando o cara chega no seu business e começa só a falar do sucesso dele, do negócio dele, do dinheiro que ele faz, daquilo que arrecada, parará, 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 ele provavelmente pode ser uma das próximas pessoas querendo coletar você para que você invista naquilo com ele e você vai perder sua grana, vai perder seu dinheiro. Faz sentido ou não? Watch out, cuidado. Segundo item, que é importante para mim e para você, é conhecer o nosso limite, é autoconhecimento. Quando eu digo autoconhecimento, eu quero que você olhe bem no que eu vou te falar, preste atenção nisso. Escreve aí no caderno, por favor. Saber das suas fraquezas e dos seus limites e fazer alguma coisa para superá-los.
Nós, como líderes, nós vamos ser tentados com as nossas fraquezas. Não adianta você falar, Paulo, não vai ser não. Vai, negão. Vai porque eu conheço a Bíblia. Vai porque eu conheço a história. Eu, como líder, eu preciso saber da minha fraqueza. Qual que é a minha fraqueza? É dinheiro? Qual que é a minha fraqueza? É mulher? É sexo? Qual que é a minha fraqueza? É poder? Qual que é a minha fraqueza? É fama? Todos nós podemos ser tentados nesse nível. Todos nós podemos ser tentados nesse nível. Então, o líder ele precisa entender onde é que está o limite dele. Onde é que está o famoso tendão de Aquiles. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas dá uma olhada no seu livro aí, Mateus capítulo 4, por gentileza. Mateus está lá no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Antes de eu mostrar para você o que está em Mateus capítulo 4, eu descobri isso aí muito tempo depois. Eu tinha 17 anos de idade. Eu morava na cidade de Três Corações, Minas Gerais. E nessa época eu era jogador de futebol. Eu jogava no Clube Atlético Três Corações, no CATC. Eu era centroavante do time lá. E quando eu jogava lá nesse clube, eu queria ser famoso. Claro, jogador de futebol. Além de querer ser famoso, eu também queria ser o quê? Rico. E para que eu queria ser famoso e para que eu queria ser rico? Para pegar mulher. É o sonho de todo menino pobre do interior. É o sonho de todo menino pobre. Ficar rico, ficar famoso, para ter dinheiro, para pegar mulher, para comprar carrão, para comprar avião e tal. E eu fui numa reunião de jovens da Igreja Presbiteriana em Três Corações, aos 17 anos, e a minha irmã era a presidente dos jovens, e ela ia se despedir daquele grupo, porque ela estava indo embora para uma cidade onde ela foi promovida do trabalho dela, ela ia ser transferida, e ela estava se despedindo do grupo, fizeram uma festinha, uma reunião, e ela pediu para eu ir. Eu não era muito crente, eu era aquele cara que de vez em quando eu ia na igreja com a minha família, mas bem raro, e eu gostava mesmo era da noitada, da rua, né? Era jogador de futebol, e você já sabe, não precisa ficar entrando em detalhes, você é passado, velho. E aí, eu tô lá, e o cara tá fazendo uma pregação lá na frente, que eu não entendo de nada que o cara tá falando. Aí ele termina de pregar, e ele fala assim, vamos fechar o olho então para a gente orar, e nós vamos terminar a nossa reunião. E aí todo mundo fecha o olho, eu fechei o olho. Eu estava sentado lá no último banco, longe do pessoal. Aí eu fechei o olho para orar. No que eu fechei o olho para orar, eu ouvi uma voz. Paulo, eu abri o olho, não tinha ninguém do meu lado. Nem na frente, nem do lado, nem atrás. Eu falei, cara, eu estou sozinho, que voz que é essa? Na hora eu pensei, eu estou na igreja. Essa voz só pode ser de quem? De Deus. Fechei os olhos novamente e falei, Deus, se é o Senhor, fala comigo. E Deus falou comigo, cara. Eu ouvi claramente a voz dele. Ele disse assim, eu quero você liderando os jovens, eu quero você pregando a minha palavra, eu quero você me seguindo. Aí eu retruquei, né, irmão? Quando o cara dá um truque no você, lá em Minas a gente retruca. Eu retruquei e falei, Deus, não dá para mim não. Não dá para mim porque, na verdade, eu sou um cara pecador, sou jogador de futebol, vê as festinhas que eu vou, as musacas que eu faço, as pingaiadas que eu bebo. Não dá para mim estar aí fazer esse negócio, não. Aí Deus falou comigo, eu apago todo o pecado da sua vida. Apareceu uma mão no céu assim, ó, e apagou tudo aquilo. Ele falou, eu quero você. Eu falei, bom, já que o senhor é o chefe, o senhor apaga, então tá tudo certo. Então eu topo, bora nessa, bora que eu topo. Aí eu topei. Aí acabou aquela reunião, eu saí daquela igreja e fui embora para casa. Cheguei em casa, peguei uma bíbliazinha pequenininha que estava lá no meu quarto e comecei a ler. E fui lendo. Li até dormir.
E dormi. No que eu dormi, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa cidadezinha do interior, e nesse lugar onde eu estava tendo um culto. E as pessoas estavam cantando uma música lá, como uma música do hino, cantando para adorar a Deus. De repente, aparece lá uma entidade espiritual pequenininha, um anãozinho pequenininho, pretinho, um diabinho. Aparece lá do meu lado e começa a dar risada e fala assim: o pessoal lá dentro acha que está cantando para o Deus deles, mas estão cantando para mim. Aí eu falei: que isso, você tá doido, rapaz? Ele falou: não, é que ali, ó, aquele ali é fofoqueiro, aquele é ladrão, aquele é adúltero, aquele lá joga, aquele faz não sei das contas. Começou a apontar o pecado do povo. E eu fiquei assustado com aquilo, aí eu saí da igreja. No que eu saí da igreja, aquele capetinha veio atrás de mim. Ele falou assim: eu quero você trabalhando comigo e eu vou te dar muita coisa boa. Aí ele me mostrou, assim, um monte de cavalo assim no pasto, e ele fez assim com o dedo, ó. No que ele fez assim, os cavalos levantaram a pata e ficaram só com a pata traseira no chão. Aí ele fez assim de novo, os cavalos desceram a pata e ficaram com a pata dianteira no chão e levantaram as traseiras, ficaram com a pata levantada. Eu falei: uau! Ele falou: eu tenho todo esse poder para te dar. Aí eu virei o rosto e falei assim: eu não quero esse teu poder. No que eu virei o rosto, ele apareceu para mim assim, com um homem de terno, só via do pescoço para baixo, gravata, camisa branca, gravata preta, um terno preto, com uma mala na mão. Ele falou assim: eu te dou todo o dinheiro que você quiser. E eu olhei para aquela situação e era o que eu queria. Eu queria fama. Eu queria dinheiro. Eu falei: não, eu não quero o seu dinheiro. E virei o rosto. No que eu virei o rosto, eu me deparei com uma mulher nua. Um corpo físico assim, astronômico, de bonito. E uma mulher nua, só via do pescoço para baixo. E ele disse para mim assim: olha, eu te dou todo o prazer que você quiser. E nessa hora eu virei o rosto do lado e falei assim: eu não quero esse prazer que você me oferece. Aquele anãozinho, pequenininho, ele pulou do chão, agarrou minha garganta com as mãos cruzadas dessa maneira e foi me apertando, me apertando, me apertando. E eu querendo falar alguma coisa, não conseguia falar. E eu querendo falar, não conseguia. E de repente a única coisa que saiu foi: o sangue de Cristo tem poder. Saiu um grito, um berro daquele tamanho. Eu acordei, eu estava sentado na cama, suava pra caramba. Meu pai entrou no quarto correndo. O que foi? Que foi? Que grito que foi isso? Eu falei: eu tive um pesadelo com o diabo querendo me matar, tal. Eu falei para ele assim: que hora que abre a igreja? Ele falou: 9 horas, a escola bíblica dominical. Eu falei: é muito tarde, eu quero ir agora. Quando a gente está com conta negativa, o diabo vem cobrar a gente quer pagar logo, né? Quer correr para a casa de Deus logo. Aí eu acordei, levantei, fui tomar banho, fui pegar a Bíblia, etc e tal. Aí logo depois aconteceu um monte de coisa lá na igreja. Naquele domingo eu fui eleito presidente dos jovens e eu passei a pregar no próximo sábado. A partir daí nunca mais parei de pregar a palavra de Deus. Dos 17 anos até agora. E só vou parar o dia que ele me levar. É a minha aliança com ele, eterna. Então, olha só que interessante. Depois eu fui ler a Bíblia, eu fui descobrir por que o diabo me tentou com fama, por que o diabo me tentou com dinheiro, por que o diabo me tentou com sexo. O que eu queria através do futebol, gente? Fama, dinheiro e sexo. Aí eu fui ler, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Um dia eu estou lendo esse texto aqui, quando Jesus Cristo, ele está com 30 anos de idade, ele vai entrar no ministério. Jesus Cristo acabou de ser batizado pelo Espírito Santo no Rio Jordão, e ele foi para o deserto. Olha só que interessante, capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido para ser tentado. Quem se lembra das 3 coisas que o diabo ofereceu para Jesus? Vou refrescar sua mente. Olha lá. No versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo está dizendo para ele? Desejo carnal. Eu posso suprir qualquer desejo que você tiver. Físico, carnal, eu te dou o que você quiser. Depois o diabo vai, no versículo 6, e a Bíblia diz assim: e disse-lhe então o diabo: se você é filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem. E aí, o que o diabo está oferecendo para ele aqui agora? Poder.
poder de se atirar do alto e chegar lá embaixo e não se machucar. O diabo falou, primeiro eu te dou desejo, depois eu te dou poder. E por último, versículo 8, levou ainda ele, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a glória deles. O que o diabo está oferecendo aqui agora? Dinheiro, dinheiro, fama. Eu vou te dar, então, desejo, dinheiro, fama, poder. Ou seja, deixa eu te explicar, você que é líder, olha para mim, olha para mim. O diabo não muda a estratégia dele. Ele sempre vai querer tentar você no seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Você precisa descobrir seu ponto fraco e tomar uma atitude de vencê-la. Posso confessar uma coisa para vocês? Na minha vida como pastor, eu nunca atendi uma mulher sozinho no meu gabinete pastoral. A porta do meu gabinete pastoral, a vida inteira, ela teve porta de vidro. A vida inteira ela teve porta de vidro. Se eu estou aqui no gabinete sentado, tem uma porta de vidro, a pessoa que está sentada do meu lado. Quem passa ali no corredor vê com quem eu estou na sala. Isso é integridade. Eu me casei, desde que eu me casei, eu sempre fui um cara de dar carona para os outros. Eu nunca dei carona para nenhuma pessoa, a não ser que a minha esposa soubesse o que eu estava fazendo. Se a minha esposa não estava comigo, eu pegava o telefone, ligava lá em casa e falava, amor, eu estou saindo aqui da igreja, a irmã Joana veio aqui para um aconselhamento, estou saindo, vou levá-la em casa, ok? A minha esposa sabia o que eu estava fazendo. O que é isso, Paulo? Integridade. Um líder precisa saber os seus limites e tomar cuidado para não ser tentado nos seus limites. Quem entende o que eu estou falando? Quando eu vou pregar numa igreja, sempre, escuta o que eu vou te falar para você entender agora. Agora eu vou falar como pastor. Sempre o diabo manda uma pessoa que não é da igreja para ir naquela igreja para querer me provocar na área sexual. Um dia eu estava pregando numa cidade, que eu não vou falar aqui o nome, e de repente entra uma pessoa na igreja, senta na primeira fileira e abre as pernas. Você acredita que isso é capaz de acontecer? É, meu irmão. Então, é importante que um líder saiba dos seus limites. É importante que o líder saiba agir, tomar cuidado para ele não errar. Quero te perguntar agora, qual é a sua fraqueza? Aonde é que está o seu limite como homem, como mulher? Vou te falar uma outra coisa que eu nunca fiz. Como pastor, depois do culto, é normal que o pastor e mais um obreiro, mais dois obreiros vão lá pegar a oferta e contar a oferta, conferir, lançar no relatório e fazer isso. Eu sempre coloquei pessoas para fazer, eu nunca quis estar envolvido com dinheiro de igreja. Integridade. Um líder precisa tomar cuidado por onde ele anda. Você é líder. Muito cuidado. Terceiro ponto que eu quero trazer para você das características de um grande líder chama-se humildade. Lembra do primeiro ponto que eu ando no caminho do sucesso e do fracasso? Pessoas que só querem mostrar o sucesso são pessoas arrogantes. Eu estava me tornando uma pessoa com visão de arrogante. Mas eu precisei entender que um líder, ele é uma pessoa humilde. Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso de uma forma muito dura. Eu aprendi que o que faz uma pessoa ser fenomenal não é a pessoa em si, mas é o dom que ela carrega. Escreve essa frase. O que faz uma pessoa ser fenomenal não é a pessoa em si, mas é o dom que ela carrega. Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque esse dom não é seu, ele foi lhe dado. Se ele foi lhe dado, é um dom de Deus. Faz sentido ou não? Pode repetir a frase que eu perdi aqui para anotar para ele. A frase é a seguinte: o que faz uma pessoa fenomenal não é a pessoa em si, mas é o dom que ela carrega. Deixa eu te falar uma coisa poderosíssima, querido. O seu dom, o dom que você tem,
é muito maior do que você. Você não sabe o tamanho do seu dom até o momento que você comece a desfrutar do seu dom, a entender o seu dom. O dom que você carrega é muito maior que você em todas as circunstâncias. Posso te fazer uma pergunta? Pensa comigo. O que seria Neymar Júnior sem o dom de jogar bola? Neymar Júnior seria apenas mais um atleta medíocre, idiota, que fica querendo pegar mulher. Na verdade. O que seria Andrea Bocelli sem o dom de cantar ópera? Mais um cego na igreja, na porta da igreja de Roma, pedindo esmola. Entende o que eu estou falando ou não? O seu dom, ele é muito maior que você. Você que é líder, olha para mim que eu vou te falar uma coisa tremenda que eu tive que aprender a duras penas. As pessoas não aplaudem você. Elas não aplaudem você. As pessoas aplaudem o dom que está em você. Cara, essa é a maior revelação que você pode guardar no seu coração como líder. Sem o dom de Deus que eu tenho na minha vida para ensinar, para pregar, para ministrar, eu sou apenas mais um professor medíocre. Faz sentido ou não? Por isso que quando eu termino de dar uma aula, por isso que quando eu termino de pregar, por isso que quando eu termino de fazer algumas coisas, eu não fico esperando as pessoas chegarem e dar tapinha nas minhas costas, ou mandar mensagem, ou text message, ou professor, que palavra bonita, que palavra tremenda. Eu não fico esperando isso. Se as pessoas falam, amém, muito obrigado, querido, glórias a Deus. A minha resposta é essa. Por quê? Porque não fui eu quem fez isso, mas é o dom de Deus em mim que faz. Entende o que é ser humilde agora ou não? Eu e você precisamos ser humildes. Totalmente humildes. Deixa eu te mostrar onde que eu aprendi isso. Um belo dia, tinha um jumentinho que estava parado assim na porta da casa dele, junto com a mãe dele. Chegaram 3 pessoas lá, pegaram o jumento e a mãe, e trouxeram as pessoas. Trouxeram ele. Quando eles chegaram no meio da multidão, pegaram uma roupa, uma blusa, colocaram em cima do jumento, como se fosse uma sela, e um cara sentou em cima do jumento. E o pessoal foi conduzindo o jumento para a cidade de Jerusalém. E entrou com o jumento pela cidade. E o jumento foi vendo que aonde o jumento ia, as pessoas iam colocando ramos de árvores no chão, ia colocando roupas no chão, as pessoas iam aplaudindo, gritando. E o jumentinho vibrou com aquilo. O jumentinho ficou extremamente feliz. Quando acabou o final do dia, o jumentinho chegou em casa, os irmãos dele falaram, e aí, fulano, como é que foi seu dia hoje? Ele falou, cara, meu dia hoje foi lindo, maravilhoso. Hoje eu fui aplaudido, Jerusalém inteira parou por mim, Jerusalém aplaudiu, Jerusalém colocou roupa no chão para eu passar, fizeram uma passarela vermelha para mim, colocaram flores no chão, colocaram ramos no chão. Eu sou o jumento mais famoso do mundo. Quem conhece essa história? Mateus capítulo 21, abre lá. Mateus capítulo 21. Quando os discípulos se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, vá na aldeia que está na minha frente, e vocês vão achar presa um jumento e com ela um jumentinho. Desprende ela e traz eles aqui para mim. Se alguém disser alguma coisa, responde que o Senhor precisa deles, e logo enviará de volta. Ora, isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Versículo 6. Indo os discípulos, sendo feito como Jesus lhe ordenara. Versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima do jumentinho as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões aplaudiam, gritavam,
Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E aí o jumentinho foi embora para a casa dele, contou para os irmãozinhos, achando que estava todo mundo cantando para ele. Escreve aí no seu caderno. O dom que Deus colocou em mim é que recebe os aplausos. Se você for mais intrépido, coloca assim, eu não passo de um jumentinho que carrega a glória de Deus. Essa ficou boa, não ficou? Fala a verdade. Eu não passo de um jumentinho que carrega a glória de Deus. Isso é para eu e você aprendermos que nós precisamos ser humildes. Aí entra agora a minha pergunta como coach para você. O que faz você pensar que você é o bom da boca? Como líder, muitas vezes, a gente se deixa perder a humildade. Não é verdade? Nós precisamos continuar humildes. As pessoas precisam chegar perto de nós e ver Cristo em nós. E você sempre dá glórias para Jesus. Quarta característica que eu acho extremamente importante na vida de um líder. E essa característica todo mundo sabe que é importante. E hoje eu quero pensar profundamente com você sobre ela. Chama-se coragem. 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 Eu fiz uma pesquisa online e procurei os melhores significados de coragem. Eu vou te dar o que eu achei de melhor. Anota aí. Coragem é uma força. Aí, entre parênteses, você coloca ou energia. E olha que coisa linda. É uma força espiritual. Essa é a definição de coragem. É uma força espiritual para enfrentar situação difícil na área emocional e na área moral. Cara, eu achei linda essa definição de coragem. Coragem é uma força espiritual para enfrentar uma situação difícil na área emocional ou na área moral. Eu fui procurar a palavra coragem no grego. No grego significa koratikon, que é praticamente, literalmente, agir com o coração. Agir com o coração. Coragem é agir. Escreve aí. Coragem é agir. Apesar do medo, apesar da intimidação, apesar da ameaça, e decidir fazer o que é o correto, que está de acordo com a moral e que está de acordo com a ética. Uau! Isso é coragem. Todas as vezes você como líder, você como empresário, você vai se deparar com uma situação em que você vai simplesmente ter que dizer o seguinte, isso aqui é o correto? Qual que é o correto? Qual que é o ético? Qual que é o que tem a moral da história? E aí você vai tomar a decisão por aquilo que é o correto, que é o ético e que produz a verdadeira moral. Isso é ter coragem. Deixa eu te explicar uma coisa que funciona muito dentro da área da coragem e que muitas vezes nós usamos ela de forma errada. Sempre vão existir duas vozes. Escreve aí, duas vozes. Sempre vão existir duas vozes. Vai existir uma voz interna e vai existir uma voz externa.
sempre vão existir duas vozes. Sempre, 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 sempre. Sempre vão ter duas vozes. A interna, se você quiser anotar aí do ladinho, coloca, é a voz do coração. Por isso que em grego, coragem significa agir com o coração. Agir com o coração é agir ouvindo a voz interna. Regis, você está fazendo um trabalho fenomenal de escrever tudo, viu, meu irmão? Vou até aumentar seu salário. Pode considerar que você recebe dobrado a partir de hoje, tá bom? Dobrado. Então, coragem, queridos. São duas vozes, a interna e a externa. A voz externa é a voz das pessoas. Cara, é muito importante você aprender isso. Você não faz ideia como isso aqui vai mudar a sua vida agora. A voz externa é a voz das pessoas. A maioria de nós, a maioria dos seres humanos, eles buscam a credibilidade das pessoas para tomar decisão. Quem entende o que eu estou falando? Ah, eu vou saber o que as pessoas estão dizendo, o que fulano está dizendo, o que a multidão está dizendo. Tem até um ditado aí fora que a voz do povo é a voz de Deus. Já ouviram esse ditado? A voz do povo é a voz de Deus. Quem é que condenou Jesus para morrer no Calvário? A voz do povo. O povo gritava, crucifica-o, crucifica-o. Aí Pilatos falou, ok, é o que vocês querem? Então, que crucifica. A voz do povo não é a voz de Deus, meu irmão. Esquece. A voz externa é a voz que ela entra para roubar a tua voz interna. A voz interna é a voz do coração, é aquela voz que você está ligado com o seu Deus, você está ligado com o Espírito Santo, é aquilo que você tem, é o que nós chamamos em inglês, eles chamam de nuts, de guts. Pega os seus guts, o que você tem aqui dentro, que está dentro do seu coração. Então, quando eu quero agir em coragem, presta atenção, coragem é o que eu penso quem eu sou, não o que as pessoas pensam quem eu sou. O que as pessoas pensam que eu sou chama-se reputação. É importante você construir boa reputação na cabeça dos outros. Mas lembre-se, você não vai conseguir construir boa reputação na cabeça de todo mundo. Nem Jesus. Ele teve 12 discípulos e 2 traíram ele. Isso dá o quê? 20%? Isso significa que muitas pessoas não vão gostar de você, muitas pessoas não vão gostar do seu estilo, muitas pessoas não vão gostar do jeito com que você faz. Agora, não é porque eles não gostam de você que você vai ter que mudar você, não. Não é porque eles não gostam de você porque eles estão certos a seu respeito e você está errado. Não, negativo. Presta atenção, caráter bem definido é o que eu penso quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um homem de Deus, eu sou ungido pelo Espírito Santo, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu sou esse cara. Tenho defeito? Ó, muitos. Tenho limites? Muito. Por isso que eu já contei para vocês alguns dos limites que eu tenho e como é que eu faço para levar minha vida. Agora, eu não posso permitir que a voz externa venha destruir a voz interna. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te explicar por quê. A Bíblia diz que as vozes externas, elas podem ser boas, mas elas também podem ser ruins. Você sabia que existe voz externa boa que faz você uma pessoa ruim? Eu gosto de dar nó na cabeça das pessoas, eu gosto de soltar umas bombas dessas, depois ver a cara de vocês me olhando pelo vídeo, um barato. Quando as pessoas te elogiam muito, quando elas falam muito bem de você, isso estraga você. Sabia disso? Então, uma voz boa, ela pode fazer você ruim. E uma voz má, que é a crítica, que é aquela coisa deslavada, pode fazer de você uma pessoa boa. Agora, independente se a voz externa é boa ou ruim, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. A voz mais importante, a voz real, é a voz aqui dentro. É a tua voz interna. A minha pergunta para você é:
qual dessas duas vozes que você mais está ouvindo? Aquilo que você sabe quem você é? As suas crenças, os seus valores, porque é isso que vai te dar coragem? A tua moral, a tua ética, é isso que vai te dar coragem? Ou aquilo que as pessoas estão dizendo e pensando a seu respeito e falando a seu respeito? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, eu gosto de ensinar isso aqui na palavra de Deus, porque é muito tremendo para a sua vida. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Olha só, Jesus perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus agora queria saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Isso é interessante. O próprio Jesus preocupado em saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. E os discípulos responderam, falaram: Jesus, umas pessoas falam que você é o João Batista que ressuscitou, outros falam que você é o profeta Elias que voltou, outros falam que você é o profeta Jeremias, outros falam que você é Isaías. Aí Jesus parou, olhou para os discípulos deles e falou assim: mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E para vocês, quem é que eu sou? Foi nessa hora que Pedro, Simão, versículo 16, deu um passo para frente e falou: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Jesus precisava que Pedro confirmasse que ele era o Cristo? Não precisava. O fato de Pedro falar que ele é o Cristo simplesmente mostrou que os discípulos estavam tendo uma visão correta, uma ótica correta a respeito dele. Porém, aqui Jesus não vai permitir que a voz externa, escuta o que eu estou te falando, a voz do povo atrapalhe qual é o seu chamado. Eu não sou João Batista, eu não sou Jeremias, eu não sou Isaías, eu não sou nenhum dos profetas. Eu sou o Cristo. Faz sentido ou não? Eu sou um life coach, eu sou um master trainer coach, eu treino pessoas na área emocional. Sou muito amigo do Augusto Cury, mas eu não sou Augusto Cury. Eu sou muito amigo de Paulo Vieira, mas eu não sou Paulo Vieira. Eu sou muito amigo de alguns outros líderes religiosos, pastores, Cláudio Duarte, Tiago Brunelli, mas eu não sou esses caras. Quem eu sou? O Paulo Abreu, de Baipendi. Entende? E é justamente por você ser autêntico, é justamente por você ser verdadeiro, é justamente por você ter os seus limites, é justamente por você ser humilde, é justamente por você saber quem você é e ter coragem, é que você vai ter seguidores atrás de você. Quantos querem ter seguidores? Levanta sua mão, pelo amor de Deus, que eu quero que você tenha muitos seguidores. Você está nessa mentoria aqui para eu treinar você e você treinar o resto. Anote aí, quinta qualidade. Eu vou procurar terminar on time. Quinta qualidade. Essa qualidade, todo líder precisa ter ela. E ela é muito forte. Essa qualidade significa ser regido por algo superior. Ser regido por algo superior. Um verdadeiro líder, ele serve um propósito muito maior do que ele mesmo. O verdadeiro líder sabe que existe algo muito mais forte sobre ele. Existe um reino espiritual. Existe Yahvé, o Senhor dos céus e da terra. Por isso que um verdadeiro líder, ele possui constância moral. Anota essa frase. Possuir constância moral. O que isso significa, Paulo? Significa que ele inspira os seus liderados a manter a virtude, a manter a ética, a manter a moral, a manter a justiça, a manter a honestidade, a manter a bondade. Vou repetir. Manter a justiça, a virtude, a ética, a moral. A virtude, a ética, a moral. A justiça, a honestidade e bondade. Abra sua Bíblia em João, um pouquinho para frente de Mateus. Evangelho segundo João, capítulo 18. Versículo 36 e 37.
Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos faz uma pergunta para Jesus, e Jesus responde para ele: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue nas tuas mãos. Mas agora saiba que o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo você é rei? Jesus respondeu: você que diz que eu sou rei. Olha a resposta de Jesus: para isso é que eu nasci, e é para isso que eu vi o mundo. Uau! Um verdadeiro líder, ele sabe que existe um propósito maior do que ele na face da terra. Para isso que eu vim. Hoje de manhã, eu atendi um cliente de coaching, eu estou conversando com esse cliente de coaching, falando com ele, e aí, de repente, esse cliente fala: Paulo, por que você faz o que você faz? Por que você é coach? Você poderia ser qualquer outra coisa. Aí eu disse para essa pessoa: é que a minha missão de vida, Deus me chamou para ajudar as pessoas a ter uma vida fenomenal, a viver feliz nessa vida, próspero nessa vida. Porque na vida que vai vir, na vida eterna, lá você não vai precisar de prosperidade. Lá já tem dinheiro para você, lá já tem ruas de ouro. Lá você não vai precisar lutar para ser feliz, porque lá não vai ter tristeza, não vai ter doença, não vai ter amargura. Então Deus me chamou para treinar as pessoas aqui, para elas viverem uma vida fenomenal, para viverem uma vida feliz. Quando eu dei essa resposta para a pessoa, ela falou assim: eu quero ser igual você. Eu falei: então venha para a mentoria. Na mentoria está cheio de doido querendo aprender esse trem para ensinar para os outros. É o que nós somos. Vamos aprender para a gente ensinar para os outros e levar isso para a vida dos outros. Olha que coisa linda. Um líder, ele sabe que ele serve uma entidade maior. Eu não estou nisso aqui por causa de um business, eu não estou nisso por causa de um negócio. Na verdade, se eu fosse abrir um business para mim, qualquer que fosse meu business, eu ia prosperar, eu ia ganhar dinheiro. Se eu abrisse uma pastelaria, meu pai era pasteleiro. Se eu abrisse uma pastelaria, eu ia ganhar dinheiro. Eu ia suprir minha família, sustentar minha casa. Se eu abrisse uma empresa de limpar a casa, eu ia ganhar dinheiro. Se eu fosse vender carro, eu ia ganhar dinheiro. Se eu fosse qualquer outra coisa que eu fosse fazer, eu ia ganhar dinheiro. Porque eu ia manter minha família com a habilidade que Deus me deu. Mas eu prefiro treinar pessoas, porque essa é a minha missão de vida. Capacitar pessoas, motivar pessoas, influenciar pessoas, trazer um ensinamento tremendo para a vida das pessoas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Para você que é empresário. Um dia eu vou trazer um estudo desse para nós aqui, empresários, tá? Eu sei que você é empresário, você tem funcionário, e quando você sai da sua empresa, você viaja, você fica 3 dias fora, uma semana fora, 10 dias fora. Quando você volta, encontra umas coisas meio fora do lugar, meio desajeitado, não é verdade? Sempre assim. Agora, deixa eu falar uma coisa. Por isso que eu e você precisamos ser regidos por algo superior. Jesus Cristo, ele montou uma organização com 12 pessoas amadoras. A organização que Jesus montou é religiosa. Dos 12, ninguém era religioso, era tudo pescador, cobrador de imposto. Jesus montou uma organização com 12 pessoas amadoras, conviveu com eles por 3 anos, e logo depois Jesus passou a presidência dos negócios para os 12 e foi embora. Qual que é a tendência se você reunir hoje teus funcionários, falar para eles: gente, eu estou com vocês já há mais de 3 anos, vocês já sabem como é que funciona o business, vou deixar na mão de vocês e eu estou indo embora. O que vai acontecer? Qual que é a probabilidade? Jesus Cristo montou uma organização com pessoas amadoras, treinou por 3 anos, largou na mão deles e foi embora, deu linha na pipa. É a maior organização que existe no planeta Terra, meu irmão. A maior, a mais forte que existe no planeta Terra. Posso falar uma coisa? As pessoas, até hoje em dia, elas morrem, dão a sua vida por causa dessa organização. Porque eles estão servindo a algo superior. Qual é o verdadeiro propósito da sua liderança? Escreve aí. Se você puder, responde para mim depois no privado.
Eu quero te ajudar. Qual é o verdadeiro propósito da sua liderança? Quais são os motivos que regem as suas convicções? Eu sei que você não está no business só de vender casa, só de comprar casa, só de reformar casa, só de emprestar dinheiro. Você não está no business só de limpar a casa. Você não está no business de fazer comida. Eu sei que seu business não é só isso. Tem algo superior. O que rege as suas motivações? Sexto ponto. Sexto ponto. Caráter, característica forte do caráter de um líder. Sexto ponto é influenciar pelo seu exemplo. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quem fala que quer ser líder e não dá o exemplo, irmão, ele não é líder, ele é gerente. Um líder dá o exemplo. Um líder mostra o que fazer, como fazer, ele faz, ele executa e depois ele fala, agora você é capaz de fazer. Escreve aí, ó. O líder faz, ele mostra, ele pratica. Esse é o líder. Ele faz, ele mostra e ele pratica. Um líder de verdade, ele motiva o seu time, motiva para que o seu liderado se sinta importante. Um líder de verdade, ele treina o seu time, ele capacita os liderados para executar as ações. Um líder de verdade, ele potencializa os seus liderados para irem além de si mesmos. 3 coisas. Motiva, treina, potencializa. A maioria de nós quer ter uma empresa próspera, quer ter uma empresa abundante, sem motivar o liderado, sem dizer que ele é importante. A maioria de nós quer ter a empresa sem treinar os funcionários. Ó, é para fazer isso aqui, você faz, está tudo certo, no final do dia eu venho aqui e resolvo, está tudo resolvido. A maioria de nós não potencializa os seus funcionários para ele ir além. Fala, olha, no tempo que você tem é para você fazer esse serviço nesse período, mas eu acredito em você, no seu potencial, você pode fazer um pouquinho mais e chegar nesse nível. Ontem à noite, eu dei uma aula de vendas, de neurovendas, para um grupo de agentes de seguros, pessoas que estão vendendo seguro para uma empresa. Estou treinando e mentoreando alguns vendedores novos. E eu dei uma aula ontem de mentoria para essas pessoas. Quando terminou a aula, a galera ficou assim, tremenda com o que foi passado por eles. Eu recebi algumas ligações no privado, algumas pessoas me elogiando, falando da maneira com que eu fiz e trabalhei com eles. Por quê? Porque eles disseram para mim que eu estou potencializando o dom deles, a habilidade deles, da profissão deles, coisas que na empresa deles eles não têm. Eles não têm quem faça isso na empresa. O patrão não sabe fazer, o chefe não sabe fazer, o supervisor não sabe fazer, e aí eles estão simplesmente entendendo o papel de um líder é potencializar as pessoas. Ainda bem que eles me contrataram para fazer isso, né? Isso ajuda bastante. Então anote aí, um líder influencia pelo seu exemplo. Anote o seguinte, um líder perdoa o seu liderado. Ele tolera erros do seu liderado. E ele dá uma segunda chance. O líder, ele tem que liderar pelo seu exemplo. Um verdadeiro líder sabe que ele erra e que todos têm o direito de errar. Gente, não há ninguém que não erre. O dia que eu aprendi isso, alguém já leu esse texto em Eclesiastes ou não? Se você não leu, eu quero te dar esse texto de presente, que não estava programado na aula, mas eu quero ler para você aqui agora. Esse texto, ele vai mostrar algo para mim e para você. Eclesiastes capítulo 7. Esse texto é muito doido, mas é um texto lindo. Eclesiastes capítulo 7. Eu quero ler com você do versículo 15 até o 20. Tudo isso eu vi nos dias da minha da vaidade. Existem justos
que morrem na sua justiça, e existem perversos, malvados, que prolongam as suas vidas na sua perversidade. Olha que doideira. 16. Olha o que a Bíblia diz. Você, olha para mim, gente, você não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que você vai destruir a você mesmo? Quando você quer ser muito justo, muito certinho, não erra, ninguém erra, porque o meu temperamento diz que não pode errar, que não pode dar errado. O meu temperamento... Você está criando uma doença para você, amigo. A Bíblia está dizendo que não é para você ser exageradamente certinho assim, não. 17, olha o 17. Não seja demasiadamente perverso, maldoso, e nem seja louco. Por que você vai morrer fora do tempo? Que loucura é essa? Olha o 18. Bom é que você seja moderado, que você retenha um pouco disso, e que daquilo você também não tire sua mão. Pois aquele que teme a Deus, de tudo sai ileso. E aí, o 20. O 20 é o melhor. É a coroa. Olha só. Não existe nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, esquece. Você vai errar, você vai tropeçar, seu liderado vai errar, seu liderado vai tropeçar, o seu patrão vai pegar no teu pé, ele vai errar, vai te apurrinhar e você vai ficar muito macho. É assim mesmo. Então, o líder, ele precisa agir com transparência. Anote isso. O que isso significa? Deixa eu te ensinar agora a ser líder na sua empresa. Um líder na sua empresa, ele age com transparência. Ele jamais fala mal de alguém pelas costas. Anote isso. Sabe aquele momento na sua empresa que um funcionário chega para você e fala assim: ah, fulano, eu preciso falar com você da fulana, da ciclana, porque ela tá assim, parará, 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 parará. Um líder nunca vai falar mal da fulana. Ele pode ouvir o que o outro está falando, mas ele não vai falar mal, ele não vai ser fofoqueiro, ele não vai concordar. Porque ele precisa ensinar os seus funcionários que ele respeita as pessoas e que ele dá o direito de defesa para todas as pessoas. Um líder verdadeiro, ele confronta o liderado cara a cara. Ele não tem medo de confrontar. Ó, eu preciso falar com você. Estão dizendo aqui na empresa que você está defraudando o nosso negócio, que você está fazendo isso, 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 isso. Esse é o líder de verdade. Que confronta, no amor, não é na pancada. Minha pergunta é, escreve a minha pergunta aí. O que você pode fazer para influenciar o seu liderado com o seu próprio exemplo? No seu business, no seu momento atual, como que você está vivendo? O que você pode fazer para influenciá-lo? E a sétima característica para a gente finalizar nossa aula de hoje, enquanto eu tomo uma água, é servir com alegria. Mano, entre parênteses, escreve assim, ó, se divertir. Um líder precisa saber se divertir. Tem uma regra de ouro que eu sempre coloco nos meus cursos. Quem já fez curso presencial comigo sabe disso. A Sônia vai se lembrar, porque ela já participou de vários cursos. Quem participa de curso comigo sabe, a primeira regra que eu coloco é a regra. Aqui nós vamos nos divertir. Lembra disso, Ney? Lembra, Adriana? Hã? Márcio, Catherine, sempre. Nossos cursos é para a pessoa se divertir. Por quê, Paulo? Se na sua empresa existe uma pessoa que ela vai limpar a sua empresa, ela tem que entender por que eu tenho que limpar. E aí você vai fazê-la se sentir bem. Você vai fazê-la se sentir a melhor pessoa do mundo. E ela vai passar a limpar a empresa, não porque ela é paga para limpar. Ela vai passar a servir o cafezinho na empresa, não porque ela é paga para servir o cafezinho, mas é porque ela se diverte fazendo isso. Eu li a história, porque eu não pude conhecê-lo pessoalmente,
que quando o Walt Disney estava aqui em Orlando, estava faltando poucos dias para os parques ficarem prontos e terminar, ele estava fazendo uma reunião com os seus diretores e a galera toda, etc. e tal, e essa reunião estava sendo ao ar livre. De repente, alguém, uma criança, sei lá, estava chupando um picolé, jogou o papel no chão do parque. Walt Disney desceu do púlpito, largou o microfone, caminhou até o papel, pegou o papel, foi até a lixeira, depositou na lixeira, voltou para o microfone, continuou falando com a sua liderança e disse: na Disney, no nosso parque, não existe sujeira. Quem frequenta a Disney? Ô, gente, 40 mil pessoas no lugar, e você anda para aquelas ruas e não tem sujeira. Cara, para com isso. As pessoas servem com alegria. O cara tá lá limpando o chão, dançando. O cara tá fazendo o seu sanduíche, sorrindo. Esse é um ambiente de uma empresa saudável. O líder precisa servir com alegria. Você quer ver se a empresa é saudável? É quando o líder chega. O líder saiu. Aí eu tô lá conversando com os funcionários, batendo um papo, coisa e tal. De repente, a rádio boca a boca é ligada. O cara tá chegando, ele estacionou, o cara parou, o chefe chegou. O ambiente que estava de alegria, descontração, vira um funeral. Alguém já entrou em alguma empresa assim ou não? Cara, misericórdia. Não é assim que funciona, não. Um líder, ele serve com alegria. Ele entende, os funcionários entendem. Por que eu tenho que abrir a empresa? Por que eu sou o cara que tem a chave, eu que abro e eu que fecho a empresa? Ele tem que entender que é alegria, que é diversão, que é fã. Um verdadeiro líder, ele reúne sua equipe e pede conselhos para a equipe. Anote aí. Pede opinião. Cara, me dê ideias práticas, me dê ideias gostosas. Como é que nós podemos fazer para isso ser melhor, para isso funcionar melhor? Posso te dar uma dica aqui, você que é líder, você que tem business, reúne seus funcionários uma vez por mês e chama essa reunião chama-se reunião de criatividade. Tudo que você quiser falar vai ser possível falar nessa reunião. Tudo que for para melhorar a empresa, tudo que for legal. E quer saber melhor ainda? Dê um prêmio para a melhor ideia do mês. Ah, o cara deu essa ideia foi bacana. Dá um prêmio. Compra lá pro cara um Starbucks, $10. Fala, gente, olha, esse Starbucks aqui é para premiar a melhor ideia, que foi o Joãozinho que deu, que nós tínhamos que colocar o guarda-chuva dessa maneira. Joãozinho, enjoy seu Starbucks. Gente, uma salva de palmas pro Joãozinho. É! Você vai ver no próximo mês todo mundo dando ideia. Crie um ambiente de alegria, de felicidade, liderando pelo seu exemplo dentro do seu negócio. Eu não consigo pensar num Jesus rígido, duro, sério. Cara, eu fui para Jerusalém, a distância entre Galileia, com Samaria, com Cesareia de Filipe, com os lugares onde Jesus andou, eram distâncias longas. Esses caras andavam a pé, irmão. Você acha que eles andavam com cara de bravo, com cara de quem está no funeral, numa procissão, chorando? Não! Esses caras andavam rindo, brincando, com estilingue, correndo, jogando pedra, atravessando o rio, atravessando água. Jesus era um cara amigo dos seus liderados. Posso te dar uma ideia? Nessa reunião mensal, faça uma celebraçãozinha. Faça, se for de manhã, faça um café da manhã. Gente, amanhã ninguém toma café em casa. Pega seu pão, seu pedaço de bolo e vem comer na empresa. Pronto. Nós vamos comer todo mundo junto. Se você não tem dinheiro para pagar o café da manhã para todo mundo, pede para cada um trazer seu pão, dá só o café. Entende? Cria uma maneira de comer com eles, de estar com eles, de produzir um evento com eles. Eu tenho um cliente, ele trabalha na área de construção. Ele trabalha, e a empresa dele é Martha's Vineyard. Quando ele começou a fazer coach comigo há 10 anos atrás, eu falei para ele assim, eu quero que você crie um evento com seus funcionários, uma reunião uma vez por mês, para você ouvir o que eles estão dizendo, o que pode melhorar a empresa, dar um prêmio para cada um deles que der uma ideia boa,
E a cada 6 meses você vai fazer um churrasco com a sua equipe. Ele olhou para mim e falou assim: ei, pastor, o senhor está certo? Eles é peão. Peão pensa tudo diferente. Peão quer beber, peão quer... Falei, rapaz, faz o que eu estou falando que vai dar certo. Meu irmão, se um líder faz um negócio desse, ele estimula o seu liderado a criar um ambiente de alegria, de felicidade, de transparência, de ideias, muda completamente a história da empresa. Sim ou não? Quanto mais o líder chega perto do seu liderado, mais próximo ele fica. Quanto mais próximo, mais conexão eles possuem. Quanto mais conexão, mais compromisso eles têm. Quanto mais compromisso eles têm, mais resultados a empresa atinge. Procure criar uma conexão com o seu time, com as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas da sua igreja, com as pessoas da sua família. Procure criar uma conexão. E é exatamente isso que nós precisamos fazer e entender. Um líder, ele serve com alegria e ele estimula com prazer a vida das pessoas. Agora entra a minha pergunta, anote a minha pergunta aí. O que você pode criar para servir com alegria os seus liderados? Paulo, eu não tenho liderado, então coloca os seus clientes. O que você pode fazer para servir com alegria os seus clientes? Eu tenho uma cliente aqui na Flórida, 15 anos atrás, 12 anos atrás, não lembro. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu trabalho limpando casa e eu sei que no final do ano, as minhas patroas, elas vão me dar um tipzinho de Natal. Eu falei, é mesmo, irmão? Eu falei, já tem 2, 3 anos que elas dão um tipzinho para mim de Natal. Eu falei, que ótimo. E o que você faz para retribuir? Nada, uai. Elas que têm dinheiro. Elas é que têm dinheiro, elas que têm que me dar. Eu falei, ok. Você topa fazer uma experiência esse ano? Ela falou, fala. Eu falei, tá bom, faz o seguinte. Pega $20, vai lá no supermercado brasileiro, compra um saco de bombom chamado sonho de valsa. Aí você pega um papelzinho na sua casa e você escreve assim, minha querida patroa, Feliz Natal. Este é um chocolate brasileiro muito gostoso, espero que você goste. Grampeie no chocolate e leve na casa delas sempre por volta do dia 5 ao dia. Tá bom, filha? Vai dar muito trabalho, pastor. Falei, filha, faça isso pro seu pastor. Ela fez. Você sabe o que aconteceu ou não? Ela nunca recebeu tanto tip gordo. Eles gostam de falar tip gordo, né? Ela nunca recebeu tanto tip gordo na vida dela. Tip gordo é coisa de $200, $300 de presente de Natal, porque ela deu um chocolate som de valsa. Olha que coisa linda. Você pode liderar os seus amigos, você pode liderar quem você quiser, com essa graça de Deus sobre sua vida. Quantos querem esse caráter de liderança na sua vida? Põe a mão na sua cabeça aí agora, onde você estiver, por favor. Quero orar e ministrar sobre sua vida. Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que dá a sabedoria, a unção, a graça e o conhecimento sobre nossas vidas agora. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, onde eles estiverem. E, eu, Deus, pedir que essa unção de sabedoria, Deus, que esses 7 características do caráter de um líder esteja agora sendo derramado e aspergido sobre eles. Que essa aula seja de frutífero entendimento para a vida deles e para a instalação do business deles e dos negócios deles. Que nós tenhamos essa unção para vivermos uma vida fenomenal e ajudarmos as pessoas ao redor do mundo a ter uma vida fenomenal. Em nome de Jesus. E você diz, eu recebo, amém e amém, Jesus. Vamos abrir o microfone